E aquilo me tocava de tal forma, a partir do momento que eu falei pra minha mãe que eu gostaria de ser um grande empresário e tirar toda a minha família daquela situação. Mas um dos maiores desafios que permeou toda essa minha vida foi o não. Existem pessoas que desistem do não. Eu não. Para mim o não foi o meu maior combustível. Foi quando eu cheguei para um banco para pedir crédito, para trocar parte dos meus equipamentos, ou seja, dos meus computadores. E aí eu ficava me questionando, como não? Eu tinha um bom score, eu tinha uma boa empresa que movimentava bons recursos financeiros, grandes recursos financeiros. Eu sempre procurei oportunidades acima de todas as adversidades desses nãos, para continuar empreendendo. Eu consegui lançar um banco digital. Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio Al, sou o CEO e fundador da Conta Black e vou contar para vocês um pouco da minha jornada e como eu me descobri empreendedor. Foi a partir dos 6 anos. Eu sou filho de uma família de 6 filhos e presenciava todos os dias a dificuldade dos meus pais, um metalúrgico e uma diarista, de colocar o sustento à mesa todos os dias. E aquilo me tocava de tal forma, a partir do momento que eu falei pra minha mãe que eu gostaria de ser um grande empresário e tirar toda a minha família daquela situação. E minha mãe sempre me incentivou. Mas foram durante toda essa minha jornada de jovem empreendedor que eu percorri atrás desse meu sonho. Enquanto os meus irmãos jogavam bola, soltavam pipa, eu usava a cama da minha mãe como uma grande mesa de escritório. Eu viajava naqueles filmes de Wall Street, de filme de negócios, via grandes comerciais da TV e sempre falava que um dia seria uma pessoa de tal sucesso. E foi a partir dos meus 16 anos que eu comecei a trabalhar numa grande loja de departamentos, conhecida na época. E foi justamente nesse trabalho que eu me descobri que não queria ser funcionário, que eu queria ter o meu próprio negócio. Então eu continuei correndo atrás desse meu sonho. Com o tempo, eu tive as minhas decepções, e uma delas foi a perda da minha mãe. Infelizmente, minha mãe morreu por causa do câncer. E todo o sonho que eu tinha de realizar, todo o meu sonho, que era realizar o sonho dela, tinha morrido junto. Então eu fiquei basicamente 2 anos, com depressão. E depois, durante esse período, eu estava me conhecendo como ser humano. Foi quando eu decidi voltar para o mercado, ter forças e procurar empreender de volta, novamente. Foi quando eu, brincando com videogame, com meu primo, falei para ele, pô, a gente podia jogar videogame e fazer disso nossa profissão. E nós levamos isso muito a sério. Foi quando, no dia seguinte, esse espírito empreendedor nos motivou a montar uma equipe, dentro de uma comunidade, uma equipe com 5, 6 jovens, e começamos a desenvolver uma plataforma de entretenimento. Qual é o nosso trabalho? Era jogar videogame, anotar todas as dicas e jogar isso dentro de uma plataforma para que as pessoas pudessem absorver aquelas informações e jogar nos seus jogos do dia a dia, né? E quando nós nos percebemos, nós estávamos desenvolvendo conteúdo para jornais sobre dicas de jogos e isso aflorou em mim o sonho de querer sempre mais, sempre mais. Mas um dos maiores desafios que permeou toda essa minha vida foi o não. Existem pessoas que desistem do não. Eu não. Para mim o não foi o meu maior combustível. Quando as pessoas falavam que eu não tinha capacidade de ser o que eu falava que gostaria de ser, eu sempre colocava na minha cabeça, mas por que eu não posso? Porque eu não tenho estudo ou porque eu não tenho capacidade? Então eu internalizava essas perguntas e procurava sempre as respostas. E foi aí que eu comecei a utilizar esse não como meu verdadeiro combustível. Enquanto muitas pessoas achavam que esse negócio viveria seus 5 anos, que é uma estatística, pelo contrário, nosso negócio teve um grande sucesso. Nós tínhamos uma base de dados com mais de 50 mil dicas de todos os consoles. Nós tínhamos uma base de membros que consumiam esse conteúdo que ultrapassavam 30 mil pessoas. E aí eu via que aquilo não era... eu queria mais, Mas sempre o não me perseguia. Foi quando a empresa precisou crescer e eu tive que abrir mão do controle dessa empresa para ter mais sócios. A partir do momento que esses sócios entraram no negócio, eu fui a pessoa, como eu vou dizer outras palavras, eu fui boicotado. Tudo aquilo que eu gostaria de desenvolver de novo,
eles votavam entre si e eu era minoria, eu não conseguia desenvolver mais nada, ao ponto de eu desistir desse negócio, abrir mão daquilo que eu criei. Mas eu tinha na minha mente uma única coisa, que eu poderia começar do zero e fazer dar certo de novo. Foi quando, entre um processo e outro de entrada e saída desse negócio, eu tinha provocado uma grande fabricante de computadores, falando que eu trabalhava com seus concorrentes e que principalmente eu gerava conteúdo de entretenimento. Essa grande empresa me chamou para uma reunião e um dia, eu pensando que eu ia falar com o seu gerente ou diretor de marketing, estavam à mesa todos os gerentes de produtos dessa grande marca. E eles me questionaram se o senhor era capaz, eu só conseguia ajudá-los como se diz em outras palavras, a popularizar esse produto que até então na época era tão elitizado. Eu falei que sim, mas veja bem, eu fui praticamente naquela época, eu fui fazer um pitch da minha especialidade, do que eu sabia fazer, e eles viram algo muito além, que eu até então não tinha visto no começo. Quando me dei conta, eles me apresentaram ao mercado como um especialista que ajudaria a popularizar essa marca. E quando eu olhei toda a responsabilidade que eu tinha em minhas mãos, eu tinha todo um mercado de varejo, onde eu não só trazia novidades e não levava somente isso ao público. Todas as grandes revendas dessa grande marca me procuravam justamente com esse objetivo, de querer colocar mais produtos, desenvolver ações. Aí foi aí que o meu lado criativo aflorou mais ainda. E aí surgiu uma oportunidade de eu desenvolver um outro negócio, um outro desafio que eu queria, montei uma agência de comunicação. Mas eu tinha um outro não. Na época quando eu nasci, até a minha juventude, naquela época fazer faculdade era muito caro. E eu pratiquei, eu sou um cara autodidata, então eu utilizei todos os meios para entender sobre desenvolvimento, sobre criações e comecei a usar aquilo como o meu mantra para continuar empreendendo. Então foi daí em diante que o segundo não foi, mas você não é uma pessoa formada, como que você vai montar uma empresa dando segmento de comunicação? Eu me lembrei da época que eu fiz marketing de relacionamento, sobre trazer pessoas, influenciar pessoas. Então o que eu fiz? Montei uma agência de comunicação e chamei os especialistas para trabalharem comigo. Deu muito certo. Trabalhei mais de 20 anos nesse segmento. E liderei uma equipe de 30 pessoas. Isso quer dizer o quê? Que o não foi o meu maior combustível. Que uma pessoa que até então não tinha um diploma acadêmico poderia sim estar à frente de uma empresa de comunicação. Eu não estou falando que você que quer empreender, que você não tem que se capacitar. Sim, você tem que se capacitar. Hoje o mercado quer pessoas capacitadas para mostrar o seu melhor potencial, para oferecer o seu melhor potencial. No meu caso, eu usei as circunstâncias da época para continuar empreendendo. E eu fiquei com essa agência durante 20 anos, mais de 20 anos. Mas para continuar crescendo como empresa, eu precisava também atualizar meu parque tecnológico. Foi quando eu cheguei para um banco para pedir crédito, para tocar parte dos meus equipamentos, ou seja, dos meus computadores. Foi o primeiro não, foi o terceiro maior não que eu tive, o crédito. E aí eu ficava me questionando, como não? Eu tinha um bom score, eu tinha uma boa empresa que movimentava bons recursos financeiros, grandes recursos financeiros. Eu tinha um nível de comprometimento com a minha agência em contratar todos os serviços. Por que aquele não? Pois bem, a resposta não foi satisfatória e eu não engoli. Eu entendi que existia, além desse não, um não muito maior que era o racial. Você acha que eu fiquei frustrado com isso? Pelo contrário. Eu falei que um dia eu montaria um banco. As pessoas me falavam, você é louco, você jamais vai conseguir fazer isso. Para você montar um banco, você precisa ter fundos, você precisa ter uma série de questões que está longe da sua alçada. Quantos nãos eu vi? Vários nãos. Mas eu sou um cara persistente, muito persistente. Deixei passar os anos, eu peguei um pouquinho dessa bagagem de conhecimento de mercado, comecei a fazer estudo do mercado, mesmo empreendendo no segmento de comunicação. Me especializei em vários segmentos, enquanto eu estava estudando no mercado. Para você ter uma ideia, muitas pessoas falavam que eu
Para ser um apresentador de um programa de TV, eu tinha que ter um DRT. Você acredita que mesmo empreendendo na minha agência, eu criei um projeto de um programa de TV e eu me tornei o apresentador? Porque pessoas me ajudavam. As pessoas acreditavam no potencial da minha agência, principalmente no meu potencial. E eu mostrava para elas que o não é um problema para mim. E nunca foi um problema para mim. Então eu entendi que eu sempre procurei oportunidades acima de todas as diversidades desses nãos, para continuar empreendendo. Porque você só pode atingir um objetivo na sua vida se você acreditar em você e no seu potencial. Mas espera lá, se você acredita no seu potencial, você tem que se capacitar. Eu estudava mercado. Eu não podia chegar, entrar no mercado e atuar no mercado sem saber qual era o meu público e qual seria o meu diferencial. Então fiz isso como estudo. Foi anos depois, empreendendo, continuando na área de publicidade, que surgiu a oportunidade da minha vida. Eu atendi um cliente que era do segmento ele negociava as dívidas dos municípios de um estado brasileiro e por indicação me procurou pedindo ajuda para chegar em um banco. O que aconteceu? Depois de mais de 20 anos atuando no mercado publicitário, eu achava super possível chegar nessa pessoa. Pois bem, em uma semana cheguei nessa pessoa e coloquei esse presidente desse banco em frente desse profissional. Ele viu quão ágil eu fui e me convidou para atuar nesse segmento. Sabe qual foi o resultado? Aquele não que eu recebi lá atrás daquele banco, que me deixou frustrado, mas que ao mesmo tempo foi a gasolina, o combustível para eu entender e usar isso como uma oportunidade para criar um negócio, aquele não veio. E eu conversei num café da manhã com esse presidente desse banco e disse dos problemas que eu passei e mostrei para ele quantas pessoas no nosso país que passam pelo mesmo problema que eu passei, de ter um não por acesso ao crédito e isso ser um impeditivo para continuar a empreender. Pois bem, ele abriu uma porta e falou que me ajudaria a desenvolver esse negócio. Vejam bem, eu fiquei durante 8 anos estudando esse mercado, porque o mercado é regulado por Banco Central. Eu não poderia jamais querer desenvolver um produto sem entender quais são as regras impostas pelo Banco Central. Então eu me capacitei para isso. Eu me envolvi com pessoas que são do segmento do mercado financeiro e daí em diante eu comecei a entender por onde eu começaria a empreender nesse segmento. Passados-se 10 anos, passados-se esses 8 anos, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que eu consegui lançar um banco digital. Esse banco digital ele foi criado justamente com a premissa de incluir pessoas, de ajudar pessoas que querem empreender e que até então tenham acesso aos serviços bancários, encontram dificuldades em ter acesso aos serviços bancários por restrições bestas, por exemplo, por não comprovar renda e principalmente não só por comprovar renda, por ter restrições no nome. Pessoas que precisam de uma conta para colocar dinheiro, pessoas que precisam de uma conta para emitir um boleto. Então, com a ajuda de alguns players do segmento, bandeiras de cartões, até mesmo alguns bancos, nós começamos a estruturar a ideia de uma conta digital que atende hoje a demanda de uma população que até então não tem acesso a serviços bancários. E por isso eu criei a Conta Black. O não, ele pode ser, muitas pessoas têm um grande problema com relação ao não. Mas eu estou aqui justamente para te incentivar. Quantos nãos você já recebeu na sua vida e você desistiu? Se você recebeu um outro não desista. Hoje eu estou à frente de uma conta digital, eu estou ajudando empreendedores, eu estou oferecendo ferramentas para continuarem a empreender. Esse é o objetivo, essa é a minha história. Por isso que eu falo, eu não sou empresário, eu sou empreendedor. E eu quero estar com pessoas empreendedoras, levando para essas pessoas empreendedoras a esperança de que elas podem continuar a crescer, podem continuar a empreender e vão ter sempre outras pessoas para ajudá-las. Nos conte o que achou desse vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.